Olá, retornamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de receber o presidente do Instituto Internacional de Direito Comparado, professor Regis de Oliveira. Professor Regis, o senhor dizia, direito é guerra. Não na acepção do termo, né? É, claro que não é o confronto armado, né? Também é o confronto armado, né? E a gente vê aí os Estados Unidos se valendo desse tipo de guerra, né? De guerra física para dominar alguém. Isso também é direito, também tem disciplinas internacionais. Claro que na hora em que ele descumpre a autorização da ONU, no caso Iraque, ele descumpriu, ele desfez toda a estrutura jurídica, mas se impôs. Ele também se valeu da guerra. A guerra aqui está no sentido de confronto, de dominação, de poder, do uso do poder, né? Mas ainda de instabilidade, né, nós assistimos isso em todas as realidades, é na vida social, é o pai em confronto com o filho em confronto com a mãe, é a família que se envolve em diversos confrontos de dominação. É também as famílias contra famílias, é também a estrutura da sociedade, é o vizinho contra o outro vizinho, guerra pura, nós vivemos em constante guerra. O próprio trânsito hoje... O trânsito é mais do que nunca isso, né? O arquétipo da estrutura judiciária é guerra também, né? Sim. Você pega bem isso em Foucault também, né? Eu já citei Foucault uma vez. Você pega bem isso em Foucault, quer dizer, são instrumentos de confronto que levam alguém a ter uma vitória. E disso faz parte o processo é um instrumento da guerra. A consequência judicial também é consequência da guerra. A pacificação do conflito é tipicamente um apaziguamento dos confrontos do quê? Da guerra. O confronto processual é isso. O confronto político, mais do que nunca, é isso, né? O confronto político de dominação, a gente assiste lá na Câmara dos Deputados, a gente participa disso, né? É dominar pelo argumento, é dominar pela maioria, né? Você tem que ter os instrumentos de defesa da minoria. Por quê? Da oposição, por quê? Porque senão ela é sufocada. Então você tem uma guerra legítima. Mas o que acontece? Você tem que usar argumentos de tal ordem que ela não perceba que ela está sendo violentada. Ela é violentada, ela fica para trás. É que você tem então um argumento da maioria, né? Mas o argumento da maioria só vale se ele tiver instrumentos capazes de dizer à minoria que o argumento dele é o mais forte, que ele não tem só o voto da força. Ele tem também o argumento da legitimidade. Retórica de Aristóteles? Claro, também a retórica de Aristóteles. Ou seja, você tem então todo o instrumental que leva à dominação. Direito por isso que direito é guerra, né? O direito, ele entra em confronto, por isso é que o direito é o retrato exato, a sociedade é o retrato exato do interior do homem. Ele extroverte isso para a sociedade, ele traz isso para os seus confrontos, e a partir daí, então, você tem que ter o mediador. Então, você tem todo o confronto entre as pessoas, confronto entre tribos, hoje, né, entre aspas. O mediador é a norma? O mediador? Seria a norma? Não, o mediador não é a norma. A norma dá o instrumento para o mediador, né? O mediador é o resultado do mediador. É o resultado do mediador. Ele edita uma norma. Sim, a hora que ele é o mediador, pacifica então, o confronto, ele tem o instrumento de dominar. O mediador nosso consciente seria o mediador? Não. A sociedade é que disciplina isso, né? É a civilização, é a norma jurídica. A norma jurídica é um instrumento da mediação. Agora, a norma tem que ser aplicada. E ela é aplicada por alguém. Aquele intuito de Rousseau lá, do indivíduo querer ficar em sociedade, seria o mediador? Ele naturalmente tende à sociedade. O indivíduo tende normalmente a viver em sociedade. Ele não vive sozinho, né? Ele vive, mas a partir da hora em que ele passa a viver com o outro, ele já entra em confronto com o outro. É fatal isso, né? Então você tem que ter como é que você pacifica isso. Então essa pacificação é o direito também. O direito é o que pacifica, ele normatiza, digamos, a sociedade, ele dita as normas para evitar que o confronto vire tribo, vire guerra, né? Vire soco, vire tapa, né? Então ele tem que disciplinar de direito, isso. Porque o direito, então, ele transcende muito mais do que uma simples norma legal. O direito, então, ele passa a ser psicológico, ele passa a ser... Essa é a visão equivocada... Filosófico. Toda a vida, essa visão equivocada que as pessoas dão no estudo do mero texto. O mero texto legal, ele
Tá bom, ele é importante, o seu estudo também, mas ele é um mero texto legal, ele é pequena frio, parte do processo. ele é frio, é a chamada estática jurídica, né? Eu tenho uma relação entre normas apenas. Então eu tenho que a Constituição, eu tenho as leis, eu tenho os decretos, depois eu tenho as sentenças, os contratos, eu tenho um escaronamento keynesiano aí, mas na verdade isso tudo é recheado por sentimento, isso é recheado pela sociedade. Então a partir daí eu tenho a dinâmica jurídica, né? Que a dinâmica então, ela é o progresso, ela é o confronto, ela é a atividade que daí se desenvolve. Neste passo, então eu tenho outra coisa, não tem sido chamado de direito agora, o caráter reducionista de reduzir direito à norma, isso não, isso tem que estar superado. O direito, eu diria, tem seus valores, pode até tê-los, mas o direito é basicamente o confronto das pessoas, né? O confronto dos valores. O confronto até dos valores, também dos valores, né? Mas o confronto pessoal... E dos valores momentâneos, né? Porque os valores se alteram. Momentâneos. Por isso é que é muito difícil se falar em direitos humanos como uma coisa assim, fora do mundo, né? Quer dizer, essa categorização de direitos humanos, né? É também um instrumento de dominação. Também instrumento de dominação. Agora que eu tenho isso, mas que eu mexo com a palavra na medida em que eu quero, porque eu posso ter direitos humanos aqui dos homossexuais, ou não. Eu posso ter o direito humano da mulher de saber se ela própria faz o aborto em si, ou não. E onde é que está o direito humano aí? Aí eu pego o direito humano e eu levo para qualquer tipo de ideologia. Tá certo? Eu mexo com isso à vontade. Então eu tenho que ter parâmetros. Para ter uma convivência possível. Mas eu tenho sempre a convivência, porque a sociedade é dinâmica, ela não para, né? Bom, o Leviatã, então, se a gente entender o Leviatã como... Se pegar bem isso, é por aí, começa a coisa por aí. O homem é o lobo do homem, né? Ele entra em permanente confronto, ele entra em dominação. E todos, veja que é mais instrumento de dominação do que as igrejas, né? As igrejas... a religião dominam, como um todo, né? A religião como um todo. Religião, eu diria, as escolas são instrumentos de dominação, os hospitais são instrumentos de dominação. Hoje a informação... A informação é um instrumento de dominação fantástico. Sim. Como é que eu transmito a mensagem para o outro? A linguagem é instrumento de dominação. Aliás, eu até tenho uma teoria de que se a internet tivesse sido percebida pelo Estado como ela realmente é, ela jamais teria sido criada. Pois é, porque é um instrumento cria-se um instrumento paralelo de dominação que não seja o Estado. Sim. Ela está acima do Estado. E sem controle. Ela é globalizada. Mas a China está tentando é um bom tema para o nosso Congresso aí. Sem dúvida. Um bom tema para o nosso Congresso. Dúvida. E veja bem, então você tem toda essa estrutura... a internet, quando se fala em globalização, não pode se dissociar, não né? Há como. Porque hoje eu acho que ela é o catalisador primeiro da nossa globalização. Não há como. Né? Hoje não há como. Você tem isso aí como um instrumento fortíssimo de dominação, de propaganda, e você pode mexer com as pessoas através da internet, com mensagens que você transmite. Né? Então, tudo isso aí... Por isso de igualdade, né? Que eu acho que a internet é o maior instrumento de igualdade. Ele iguala e desiguala ao mesmo tempo. Sem dúvida. Porque eu posso também me valer disso, posso me valer da linguagem da internet para dominar as pessoas. Sem dúvida. Isso sim. Professor, infelizmente nosso tempo terminou. A aula está maravilhosa, é um tema que eu sou apaixonado, mas infelizmente nós temos que terminar esse programa. Muito obrigado, professor Regis. Eu que agradeço. Obrigado. Você acabou de assistir o professor Regis de Oliveira falando sobre globalização, sobre direito, um papo muito gostoso. Esteja conosco pela internet no idc.org.br e reveja este e outros programas. Não se esqueça, 30 de agosto nós estaremos providenciando o primeiro Fórum de Globalização do IIDC. 30 de agosto. A partir de julho você pode ingressar no nosso site e já fazer o seu cadastro e estar conosco nesse fórum. Ele será feito aqui em São Paulo. Mais informações no nosso site idc.org.br. Meu muito obrigado e você esteve em Conexão Legal.